Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Tudo. Professora. Olá! Oi, que saudade de vocês! Professora, eu também tô. Ai, olha, que delícia, né? Saudade, senhora. Delícia? Que legal. Delícia ver vocês! Olha o irmãozinho do Caio. Olha aqui a Júlia. Não. Oi, Ju! Olha, eu quero essas câmeras todas ativadas. Quero ver todo mundo. Tô com saudade de vocês. Pode aparecer essas caras lambidas aí. Ai, que gostoso. Cadê? Tô sentindo falta de um monte de gente. Ô, Sora. Oi, cadê o Gu que eu não tô vendo? Ai. Oi, Sora. Oi, Gu. Posso perguntar um negócio rapidinho? Pode perguntar o que você quiser. A prova. Na borracha. Oi. Cadê o Gu? Queria perguntar. Isso. Calma aí, amiga. Pode falar, Gu. Sora, você sabe se a prova que a gente vai ter que fazer vai ter no Edu ou vai ter na Edu também? Marina, desliga o som. A Eu borracha. não ouvi. A Fala borracha de do novo, café. Gu. Tá? Sora, a gente, tipo, a prova que a gente vai ter que fazer só vai ter no Moodle ou vai ter na Agenda Edu também? Só no mudo. Ah, tá. Mas eu já vou conversar com vocês sobre tudo isso, tá? Espero todo mundo entrar. Alguns alunos estavam em aula, né? A professora Thaís, né? Agora é mais legal. Oi, Sora. Olha só. Quero essas câmeras ativadas. Por que eu não tô vendo todo mundo? Eu tô com saudade. Sora, eu também. Abre logo. Oi, tudo bem? Ô, João, Gi, Eduardo, Júlio. Sei lá. Oi. Ninguém viu o código. Na borracha. Que fofo. Mas tá bom. Por que isso? O Paulo tá participando da aula, Júlia? Acho que vai no mercado. Hoje o Paulo tá, professora. Ah, que legal. Ô, Sora, o computador da Gi não tem câmera, então não tem como ela ligar. Ah, que triste. Pois é. Meu Deus. Marina Carvalho. Triste. Eu. Oi, Isaac, você pintou o cabelo? Ah, eu vi. Eu descolori, Sora. Moleque. Eu pintei, Sora. É diferente. Eu não fiz nada. Pintou? Vai ficar aqui que tô com... Ai, nem eu, não pode nesse Que salão. isso, Caio? O quê? Eu pintei sozinha, Sora. Eu pintei roxo. Sozinha? Corona não. Isso é bom, hein? Então tá bom. Acho que já tá todo mundo. Todo mundo preparado? Não. Ai, Sora, eu acho muito melhor não sendo online. Ah, com certeza. Nós também não estamos gostando, né? Mas é muito tempo, né? Nós não podemos ficar sem. Jesus, Caio. Olha só, eu vou iniciar, então eu desativei o som de vocês. Eu vou explicar
a aula bonitinho, vou fazer a revisão, vocês vão prestar atenção e a hora que terminar, aí se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês podem perguntar no chat e depois ao final eu abro para a gente conversar mais um pouquinho, tá? Então, eu vou iniciar a aula hoje dizendo para vocês que vocês vão ter que entrar no Moodle depois para fazer as atividades de finalização do primeiro bimestre. Eu vou pedir um favor para vocês. Todas as vezes que vocês entrarem no Moodle para fazer qualquer tipo de atividade, seja ela agora a finalização do primeiro bimestre, e depois vocês vão ver que conforme for acontecendo as aulas durante a semana, ao final da semana, vocês deverão fazer um questionário de cada matéria. Esse questionário, pessoal, que vai começar a abrir conforme as semanas começarem a vir, não façam ele antes das nossas lives, tá bom? Quero que vocês esperem, não vai abrindo as questões antes das aulas, tá? O que vocês vão fazer? Hoje eu estou dando a live para a finalização do primeiro bimestre. Vou dar as dicas para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Depois disso, vocês abram o sistema e façam as questões. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, depois que vocês fizerem as questões e enviar, não tem como voltar atrás. E se já fez e fez errado, vai ficar errado. Não tem como voltar atrás. Então, não façam as questões antes das lives das semanas, tudo bem? Ciências vai ter, a partir de semana que vem, 2 lives. Então, eu vou dar como se fosse aula dupla. Vou dar um dia uma aula, depois no outro dia eu vou dar outra aula, a gente vai fazer as atividades, vocês vão tirar as dúvidas. Aí que vocês vão abrir o questionário de ciências para responder da semana, entenderam? Fala, Mari. Espera aí. Professora, a sua prova eu já fiz ela, mas foi porque eu apertei lá sem querer, eu vim entrar na revisão, só que eu apertei na prova. E aí na hora que eu entrei, eu sabia que só tinha uma tentativa para fazer a prova. E aí eu tive que fazer, porque senão eu ia perder a prova. Então, na verdade, assim, se você abre para fazer a prova e só tem uma tentativa, a tentativa que eles querem dizer é que se você enviar a prova, você não tem jeito de fazer de novo. Mas se você não enviar, Mari, você pode fechar e começar de novo, entendeu? Uhum. Então, assim, vocês podem até abrir a prova para ver, pode abrir a atividade para ver, mas não envia e nem finaliza. Se você enviar e finalizar, não tem como fazer de novo, tá bom? Então, é uma vez só, é uma chance. Vocês podem ficar quanto tempo vocês precisarem para fazer a prova, não tem tempo para fazer, mas depois que você enviou e finalizou, aí você não pode voltar mais. Então, assim, deixa para fazer as atividades depois das lives da semana. Combinado, gente? Tá? Então, o que eu gostaria de falar para vocês nesse primeiro momento é isso, tá? Agora nós vamos falar realmente da nossa revisão. Então, eu quero que vocês peguem aí um caderno de vocês para vocês fazerem algumas anotações, tá bom? Não fiz mapa conceitual porque é muita coisa, né? É só uma revisão. Então, eu vou pontuar alguns itens importantes. Vocês anotem, dá uma olhada nos mapas que a gente fez, nos mapas que eu enviei, que vocês devem ter já reproduzido no caderno. E aí sim,
a gente fará as atividades da provinha, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro item da revisão de vocês é sobre o processo de classificação. A classificação, ela foi feita por Linneu, para ficar mais fácil, né? Para que a gente pudesse estudar os organismos. Então, ela tem uma sequência. Vocês precisam saber a sequência certinha. Então, ela começa lá em reino, depois vem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa sequência da classificação vocês têm que saber. Até aí, tudo bem? Faz um joinha assim para mim. Tranquilo, né? Aí vocês precisam lembrar que essa sequência é para chegar na espécie. Então, nós, por exemplo, nós seres humanos, fazemos parte de uma espécie. A nossa espécie é Homo sapiens sapiens. Esse é o nome científico do homem, tudo bem? Homem ou mulher, da raça humana, certo? Então, todos os indivíduos pertencem a uma espécie. Para o indivíduo ser considerado da mesma espécie que a outra, eles precisam o quê? Esses indivíduos, eles precisam cruzar. E quando eles cruzam, eles têm que gerar indivíduos férteis. Todas as vezes que dois indivíduos conseguirem cruzar, mas eles gerarem filhos ou filhotes que não conseguem se reproduzir, eles não são da mesma espécie. Vocês estão lembrados que a gente viu sobre o lobo? Que a gente falou um pouquinho que o cachorro, né, na apostila de vocês tem o exemplo do cão, né, que é o Canis familiaris, que ele faz parte de todo cão doméstico, o nome científico é Canis familiaris. Aí nós temos lá na apostila de vocês o lobo, que também é Canis, mas não familiares. Isso, Mari, essa aí. E aí, eles podem cruzar o lobo com o cachorro? Até pode. Só que quando eles cruzam, os filhotes, as proles que eles vão ter, né, os filhos deles, não vão ser capazes de gerar novos indivíduos, eles vão ser estéreis. Então, quando eu tenho uma raça, quando eu tenho uma espécie que ela gera indivíduos que não conseguem ter filhos, que são estéreis, eles não são considerados indivíduos da mesma espécie. Tudo bem? E aí vocês vão ver que lá na prova vai cobrar esse conceito aí, né? Presta atenção na imagem, presta atenção nos nomes científicos. Então, vocês vão perceber que os nomes científicos, se eles são diferentes, eles não são da mesma espécie. E se eles não são da mesma espécie, eles vão gerar indivíduos estéreis. Indivíduos que não são capazes de gerar descendentes. Tudo bem? Então, da parte de classificação dos seres vivos, a parte de classificação biológica, conceito de espécies, vocês precisam saber isso. Alguma pergunta sobre isso? Pode fazer no chat que eu respondo. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Gu, você quer fazer mais alguma pergunta? Você colocou aí, pode perguntar? Pode perguntar. Escrevam no chat qualquer pergunta que vocês queiram saber sobre esse primeiro conceito aí, tá bom? Se não tiver, nós vamos passar para o próximo item. O próximo item, nós vamos conversar agora sobre os reinos.
Ah, tá bom, Gu. Então, depois você pergunta da prova, tá? Na hora que eu terminar de explicar a matéria, aí eu abro o seu microfone para você tirar sua dúvida da prova, tá? Tem um aluno perguntando qual é o conceito. Conceito do que se fala? O que você quer saber? Tudo bem? Então, vamos lá. Pode perguntar aí no chat que eu vou respondendo, tá? Mas faz a pergunta clara, porque como é mensagem, aí eu não sei do que o aluno está falando, tá bom? Então, vamos ao próximo item. Agora, no próximo item, vocês têm aí o mapa conceitual que a professora fez e mandou via Agenda Edu para vocês. Sobre o reino Monera, Protista e Fungi. Antes de começar a falar sobre os reinos, nós temos que lembrar que existem 5 reinos. Monera é o mais simples, protista, fungi, vegetal e animal. Tudo bem? Tirando os 5 reinos, nós temos um organismo que não faz parte de nenhum dos 5 reinos, que é os vírus. Vírus não é considerado ser vivo, não faz parte de nenhum reino. Por quê? Quem sabe me responder? Levanta a mão. Quem quer responder? Por que que o vírus não é considerado um ser vivo? Por que que ele não está em nenhuma... A Júlia vai falar. Peraí, Ju, vai. Eu acho que, eu tenho quase certeza que é porque o vírus só consegue se reproduzir quando ele vai até o interior de uma célula e aí ele começa a infectar a célula e aí começando a... Exatamente. É isso aí, Júlia. Então, um indivíduo, um vírus, ele precisa entrar dentro de uma célula, porque ele é acelular. O que é um indivíduo acelular? É um indivíduo que não é formado de célula. Se ele não é formado de célula, como é que ele se reproduz? Ele não consegue se reproduzir sozinho. Então, o vírus, ele é acelular, portanto, um parasita obrigatório. O vírus não possui célula e o vírus precisa entrar dentro de uma célula verdadeira. Então, os vírus, respondendo a pergunta de uma forma mais clara, os vírus não são considerados seres vivos, eles não fazem parte de nenhum reino, porque eles são parasitas obrigatórios e acelulares, não têm células. Tudo bem? Eles precisam de uma célula, eles precisam de entrar dentro de uma célula para poder se reproduzir. Tudo bem? Então, esse é o vírus. Deixando o vírus de lado, nós vamos entrar agora nos reinos. Então, nós temos 5 reinos. Monera, protista, fungi, vegetal e animal. Para a P2 de vocês, eu cobrei mais monera e protista. Tudo bem? Tem uma questão só de plantas, do reino Plantae, mas eu vou falar no final, tá bom? Então, vamos lá. As nossas células, então,
todos os organismos são formados por células, ok? Como todos os organismos são formados de células, nós temos dois tipos de células diferentes. Células procariontes e células eucariontes. Quando nós estamos falando de células, né, procariontes, nós estamos falando de células muito simples. Essas células, elas são extremamente simples, extremamente, vamos dizer assim, células que nenhum outro organismo tem, só eles têm essa célula. E aí nós chamamos esses organismos, né, essas células, de reino Monera. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o mapa conceitual do reino Monera, que eu já compartilhei nas nossas lives anteriores. E eu quero mostrar para vocês, quero que vocês lembrem aí o conceito. Ela tá meio clarinha, mas dá para vocês verem. Então, olha só. O reino Monera, que é o primeirão, o mais simples que nós temos, ele é o reino formado, que forma as bactérias e as cianobactérias. As bactérias e as cianobactérias têm a célula procarionte e unicelulares. O que significa isso, gente? Significa que todas as células desse reino são procariontes. São células muito simples. Tá vendo aqui, ó? O material genético tá solto. Ele não tem uma membrana que envolve o material genético. Ele não tem o que nós chamamos de carioteca. Então, o reino Monera, formado pelas bactérias e cianobactérias, são seres procariontes porque eles não têm a carioteca. Tudo bem? Eles não têm um material genético envolvido por essa carioteca, por esta membrana. São organismos extremamente simples. Por eles serem tão simples, eles são unicelulares. Todas, então, bactérias e todas as cianobactérias são seres formados por uma única célula. E essa única célula é uma célula simples, é uma célula que não tem a carioteca. É uma célula que não tem esse envoltório dentro da célula, formando núcleo, né? Então, o reino Monera, as bactérias, não têm núcleo porque elas não têm carioteca. Elas são muito simples, tudo bem? Então, isso é o mais importante que vocês precisam saber. Diferenciar um reino Monera, saber quais são as características principais do reino Monera. Além disso, vocês têm uma pergunta que é muito boa, muito interessante, que vocês precisam saber, é algo assim que a gente sempre vai estar falando, é que as bactérias, elas são organismos que a maior parte, né, muitas bactérias são decompositoras. E elas são decompositoras porque elas se alimentam da matéria orgânica morta, né? Então, as bactérias, a maioria delas, fazem toda a decomposição da matéria orgânica morta. Então, todas as vezes que morre algum organismo, né? Elas entram em ação e elas decompõem essa matéria orgânica morta. Se não, imagina o cheiro mal que ia ficar quando um organismo morre, quando algum organismo não entra em decomposição, né? Então, as bactérias, elas são importantíssimas para isso. Tudo bem? Aqui tem
O Godoy está perguntando por que que os vírus não possuem células. Porque eles não são seres vivos. Para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter célula. Então, os vírus, eles são formados por uma cápsula e eles são muito simples. Eles são tão simples, eles só têm uma cápsula de proteína. Então, eles não têm célula, tá? Eles não são organismos vivos, então eles não têm células. Tudo bem? As páginas, pessoal, eu não posso falar de página para vocês, porque são muitas, é o bimestre todo. Então, por isso que nós estamos conversando sobre as partes mais importantes da nossa atividade. E aí seria interessante que vocês estivessem anotando, né, o que a Pro está falando. E aí depois vocês busquem na apostila e no caderno, tá? Então, voltando. O reino Monera é formado pelas bactérias e cianobactérias. Esses organismos são muito simples, porque eles são organismos formados por células procariontes. Essas células procariontes, elas são unicelulares, uma única célula só. E a característica principal é que o material genético não está dentro da carioteca, porque ela não tem, tá? Como ela não tem esse material genético, o DNA fica solto. E aí, elas são células muito simples. Tudo bem? O que vocês precisam saber do reino Monera é isso. Alguma pergunta? Olha só, se vocês não conseguirem anotar tudo que eu estou falando, é claro que vocês não vão conseguir tudo que eu estou falando, mas anota os itens, tá? Então, o que vocês precisam estudar? Classificação, toda a ordem, reino, filo, classe, tem na apostila. O conceito de espécie, que é o que a gente conversou. Falar sobre organismos que cruzam e que não geram descendentes férteis, então eles não são da mesma espécie, presta atenção nessa página aí da apostila. Depois vocês vão estudar reino Monera e protista. Vocês têm mapa conceitual disso, então pode estudar as características principais só, tá? Agora eu vou entrar no reino protista. Então assim, qual que é a diferença do reino Monera para o reino protista? Quem faz parte do reino protista? Quem quer falar? Quem sabe me dizer quem são os protistas? E por que que eles não estão no reino Monera, então? O que eles têm de diferente? Quem quer falar? Deixa eu ver. Um de cada vez, gente. Não levanta a mão todo mundo junto, senão não vou conseguir ouvir todo mundo. Não tô vendo ninguém, cadê? Eu vou perguntar, hein? Oi, Cavaline. Quer falar? Sora, eu não tenho certeza do que é. Não tem certeza? Mas pode falar. Se tiver errado, a Pro corrige. É porque o Monera são bactérias que não são visíveis a olho nu e os protistas são visíveis a olho nu? Os protistas continuam sendo unicelulares. Eles continuam sendo organismos formados por uma única célula ainda. Só que a célula do Monera, ele não tem a carioteca. E o protista? Tem ou não tem essa carioteca? Olha aí no desenho. Estão achando? Fala, Mari. Professora, pelo que eu sei, é que, tipo, os protistas, eles são procariontes, são células procariontes, e os... Não, foi errado. Os moneras, eles são seres procariontes, e os seres protistas, eles são eucariontes. Isso mesmo.
Então, os protistas, eles são os protistas são eucariontes. O que é um organismo eucarionte? É um organismo agora que tem a carioteca. Então, assim, se alguém me perguntar, professora, qual que é a principal característica que diferencia monera de protista? É que o protista, ele é mais evoluído que o monera. Como ele é melhor que o monera, então ele já possui a cariomembrana. Agora o material genético dele fica dentro da carioteca. E aí, conforme esse material vai entrando dentro da carioteca, forma o que a gente chama de núcleo, né? A partir dos protistas, agora nós temos núcleo. Já tem carioteca, tudo bem? Quem são os protistas, então? São as algas unicelulares, o plâncton, né? O fitoplâncton, são responsáveis pelo nosso maior proporção de oxigênio da atmosfera. E aí nós temos também os protozoários. Na apostila de vocês têm uma tabela aí com um monte de protozoário que causa doença. Então, se vocês olharem aí, vocês vão ver que tem uma página cheinha de protozoários causadores de doenças. Professora, precisa estudar todas essas doenças? Não, não precisa estudar nenhuma doença. O que vocês precisam saber é diferenciar monera de protista. O que o monera tem que o protista não tem, ou vice-versa? Tudo bem? Quem faz parte do reino monera? Bactérias e cianobactérias. Quem faz parte do reino protista? Protozoários e algas, o plâncton. E também as algas amarelas, vermelhas, pardas, que são pluricelulares, né? Então, o reino protista, além de ter organismos unicelulares, organismos que nós não conseguimos ver, assim como as bactérias, também tem algas no mar que são pluricelulares, que nós conseguimos ver. As algas vermelhas, as algas pardas, aquelas algas que vão que muita gente come, né? Japoneses comem muita alga. As gomas de mascar, aquelas balinhas de goma, é feita de alga, tá? As guloseimas, né? Aquelas balinhas, é alga. E aquilo é um protista, tá? Só que é um protista pluricelular. A célula agora já tem carioteca, então ela já é uma célula bem mais evoluída. Tudo bem? Então, assim, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber, pessoal, o básico, tá? A prova vai pedir o básico. Só tomem cuidado para não trocar o nome. Se você trocar o nome, você erra. Então, assim, pega o caderno de vocês, anota lá. Monera, procarionte. Não tem carioteca. Quem faz parte dele? Bactéria, cianobactéria. Ponto. Por uma linha. Reino protista. Quem faz parte do protista? Protozoários e algas. Qual é a célula dele? É uma célula eucarionte. Por que ela é eucarionte? Porque já são células que possuem a carioteca, possuem o envoltório nuclear, a membrana que envolve o núcleo. Tudo bem? Então, esse é o basicão, tá, pessoal? Então, assim, o material genético, né, que é o DNA, ele fica dentro da carioteca, eucarionte. E se não tiver carioteca? Esse material genético fica solto no citoplasma. Aí é
carionte. O único procarionte é o monera, tá? Que é as bactérias. Ficou claro? Olha, de acordo com o processo de evolução, teve um aluno que perguntou aqui se o monera pode evoluir para um protista. De acordo com o processo de evolução, essas características já aconteceram, né? Hoje não mais. Então, assim, não. Bactéria é bactéria, protozoário é protozoário. São coisas diferentes, tá? São organismos diferentes, são espécies diferentes, tudo bem? Então, a resposta é não, não pode evoluir. Por enquanto, a gente vai ficar nessa resposta, tá? Quando vocês crescerem um pouquinho mais, a gente começar a falar sobre processo de evolução, aí vocês vão entender um pouquinho melhor como tudo isso aconteceu, tudo bem? E para acabar, não menos importante, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o reino Plantae. O reino Plantae é o reino das plantas. Quem saberia me dizer por que as plantas têm de diferente dos outros organismos? Quem quer falar? Quer falar, Isa? Quer falar, Caio? Vou ativar você. Que elas Vai, produzem Caio. o seu próprio alimento? Isso, Caio, muito bem. Como as plantas produzem o seu próprio alimento, elas são chamadas de autótrofas. Caio, você sabe me dizer como que a planta produz o seu próprio alimento? Qual o processo que ela faz que ela produz o alimento? Fotossíntese? Muito bem, Caio. É isso aí, galera. É isso que vocês têm que saber, tá? Anotem aí. As plantas são organismos que realizam fotossíntese. E como elas realizam fotossíntese, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Escrevam aí, para vocês não esquecerem. Ok? Então é isso, pessoal. Não tem nada mais. Vocês não precisam saber mais nada do que isso que a gente conversou para fazer a prova, tá? Pode perguntar, Mari. Deixa eu ativar você, peraí. Fala. Na hora de fazer a prova, eu fiquei com dificuldade, porque eu não tinha anotado o que você falou da planta, do como chamava quando ela fazia fotossíntese, que era de produzir o próprio alimento. Fala mais alto, Mari. Quando eu fui fazer a prova, eu fiquei com dificuldade, porque eu não tinha anotado o que você falou sobre o outro nome que era mais difícil, sobre a fotossíntese. E aí eu fiquei com muita dificuldade nessa questão. Aí você acabou errando. Não, eu coloquei essa porque era que não fazia sentido. Então, na verdade, a ansiedade, né, ela nos atrapalha de vez em quando. Então, assim, agora já foi aquela... Você que já fez a prova e já enviou, você não vai conseguir fazer de novo. Então, Mari, espera as lives, tá, pessoal? Isso é para todos. Não faz as questões antes das nossas conversas, tá? Porque vocês podem errar por falta de orientação mesmo, tá bom? Teve alguns alunos que travou aí, né, a hora que eu estava falando da fotossíntese, então eu vou repetir, tá bom? As plantas realizam fotossíntese. E com esse processo, elas produzem o seu próprio alimento. E aí elas são chamadas de autótrofas. Então, é isso que elas são de diferente, tudo bem?
Júlia, não vai cair todos os tipos de protozoários, só de uma maneira geral. Você tem que saber que os protozoários são do reino protista, tá? E que eles têm células eucariontes e eles são unicelulares. Godoy, o fitoplâncton é só as algas unicelulares, tá? As algas pluricelulares fazem parte do reino protista, mas não do fitoplâncton, tá? Para ser considerado fitoplâncton, ela tem que ser unicelular, certo? Pode falar, Isaac. Espera aí. Professora, eu queria perguntar, você falou peraí. Você falou do reino Monera, qual mais? Você tinha falado protista. Reino Monera, protista. E aí o que vai cobrar na avaliação é sobre as plantas, o plantae. Tá bom, obrigado. Tá? Tá bom. Ó, Isa, é assim. O reino protista, ele é dividido... A principal característica do reino protista é que eles têm células eucariontes. Células eucariontes são células que têm a carioteca, certo? Dentro do reino protista, nós temos seres unicelulares e pluricelulares. Os unicelulares são as algas unicelulares que formam o fitoplâncton e os protozoários. Ok? E dentro dos protistas, os organismos pluricelulares são as algas pardas, vermelhas e amarelas. E aí elas são grandonas, porque elas são pluricelulares. Mas tanto os unicelulares quanto os pluricelulares são protistas. E qual a principal característica de todos eles? Eles possuem células eucariontes, células com a carioteca. Tudo bem? Foi você, Isa, que perguntou? Deu para entender? Obrigada. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Tem certeza? Então, lembrando, todas as vezes que vocês entrarem no Moodle para responder as questões, não enviem antes de ter certeza, tá? E esperem as nossas lives. Então, vocês já tiveram aula de história e de ciências. Se vocês não tiverem mais nenhuma hoje, vocês podem entrar e responder esses 2 questionários. Se não, vocês esperem. Eu não sei também se o questionário está ativado de novo, porque teve alguns problemas, a Márcia desativou, porque vocês já estavam ansiosos fazendo os questionários antes das lives. É para esperar, tá? É a prova de vocês. É a chance de vocês terem um primeiro e um segundo bimestre, né? Sem recuperação, louco. Dá para fazer, dá para tirar excelentes notas, não é isso? Vamos ver o que está escrito aqui. Sora, repete. Ixi. O plâncton, Godoy, é alga unicelular, isso mesmo. O plâncton, na verdade, de uma maneira geral, ele é formado por 2 organismos. O fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton mais zooplâncton forma o plâncton. As algas é fitoplâncton. Tá? Zoo, já fala, é animaizinhos. São animaizinhos microscópicos, mas aí é outro reino, tá?
que a gente vai falar um outro dia. Então, fitoplâncton, que a gente chama de plâncton, né? São algas unicelulares. Tudo bem? Quem que não conseguiu acompanhar? Tá perguntando aqui, tá com apelido? Eu não sei. Agora, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Quem não conseguiu acompanhar a live ou teve algum problema de conexão, não conseguiu abrir, essas lives vão estar no Moodle daqui ou algumas horas ou amanhã. Então, quem tiver alguma dúvida, ou eu queria tanto ouvir a professora falar de novo, não deu para eu acompanhar, como a Camila está dizendo aí que perdeu algumas partes, vocês poderão entrar no Moodle. Vai estar disponível a gravação dessas lives todas, tá, pessoal? Então, assim, se ainda tiver dúvida, não faz atividade. Vocês vão ter até quarta-feira para fazer. Então, hoje é quinta-feira. Vocês vão ter praticamente uma semana para responder todas as atividades. Então, tá com dúvida ainda? Espera. Espera que a live vai aparecer de novo para vocês. E aí, vocês vão poder assistir a gravação dela de novo, tá? E aí, veja a gravação. Se ainda assim vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar no Agenda Edu, tá? Eu vou deixar... Tem alunos que têm meu celular, pode me mandar mensagem no WhatsApp direto, eu respondo, tá? Se eu não responder na hora é porque eu tô em outra live com outra sala, mas assim que puder eu respondo. E aí vocês podem fazer a atividade até quarta-feira que vem, tá bom? Sora, vai ser... É a outra quarta, hoje é quinta. Então, vocês têm quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Vocês têm praticamente aí 6 dias para responder as atividades. Tudo bem? Elas vão ficar disponíveis para vocês até quarta-feira. Depois elas vão sumir, hein? Então, tem que responder até quarta. Tudo bem? Eu vou ativar o som de vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu tô morrendo de saudade. Espero que eu tenha ajudado vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer. Alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês estão fazendo aí em casa? Eu tô dormindo. Eu tô Você tá saindo dormindo? na rua. Agora você vai estudar bastante, né? Com certeza, mas eu também tô engordando demais. Ah, gorda. Até parece, né? É sério. Doutora Marina, isso daqui falou que tá gorda. Exagerada? Cadê? Cadê minha exagerada? Cadê? Carol, o que você tá fazendo no celular? Fala comigo. Oi. Agora é comigo que você tem que falar. Eu tô com ciúmes. Eu tenho o dia inteiro para falar com outras pessoas. Doutora, não Oi. dá pra eu e a Marina ficar na mesma tela no Zoom. A gente começa a dar risada. Então você deleta ela, senão guarda o celular. Outra coisa, os alunos que estão sem imagem aí, todos vocês, praticamente todos os alunos têm celular. Dá para vocês entrarem pelo celular e ativar a câmera lá, na câmera do celular, se o computador não estiver funcionando. Seria interessante que todos vocês aparecessem aí, para a gente ver, socializar, eu ver a carinha de vocês, vocês verem a minha. E eu tô com saudade, de verdade. Então, eu quero vê-los sempre, tá? Não é? Legal. A Isa apareceu. Oi. Professora, eu queria depois o seu número, porque aí o 7º C tem um grupo com os professores.
que é com quase todos. A gente queria colocar você. Você quer me colocar no grupo? São os profs tops. Pode colocar. Eba. Eu não sei como é que tá. Eu sei, assim, que o pessoal tá preferindo o Agenda Edu, né? As atividades, as dúvidas, vocês podem perguntar direto lá. E a gente vai ter as lives para conversar também, né? Então, pode perguntar por aqui, conversando e tudo mais, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai finalizar. Vocês têm mais alguma aula hoje ou não? Sim. Mais Tem? duas sobre artes e O português. quê? Duas. Mais três. Artes Duas, e... sim. Qual é a outra? Português. Português. Doutora, hoje tem Já? 5 É aulas. 11 horas? Uma e depois as 3. E outra 3. Tá. Doutora, hoje teve 5 aulas. Teve uma de... Ó, então tá bom. Com Deus. Um bom dia para vocês. Boa aula. Capricha nas atividades, tá bom? Eu amo vocês. Tô com saudade. Tchau, Ela, doutora. Tchau. Vejo a hora de revê-los. Ai, eu Fiquem com também. Deus. Um beijo. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.